dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Pode Harmonizar, um podcast da 5576. Eu sou Ivan Gricuk, da 5576 Marketing, e hoje a gente vai bater um papo com, pasmem, uma médica que eu admiro demais, né, para variar, e essa médica ela tem uma história espetacular, do interior do Pará para Harvard, né? Uma das primeiras licenciadas da Gold Incision, né? É uma mulher fantástica. Bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Jaque. Obrigada pelo convite, viu? Doutora, a tua história ela é uma lição de vida, né? Então, assim, e é uma coisa que merece ser compartilhada até com outros médicos, para eles entenderem o que você passou, o que você faz e várias outras coisas, assim. Conta um pouco pra gente de como que você começou, por que você decidiu ser médica, etc. Você sempre quis isso? Eu acho que desde criança, né? Como eu falei para você, eu sou de uma família de 12 filhos, né? E eu brinco que eu sou a 11ª da escada. E quando eu tinha 9 anos, meu pai morreu, né? Então, assim, minha mãe foi uma guerreira, tratou de cuidar da gente, assim, de uma forma, assim, sabe, muito particular e cuidou muito bem da gente. Então, o que ela sabia fazer era costurar. E aí começou, né, aquela ela luta. sustentava os 12 filhos costurando. Os meus irmãos mais velhos, um deles só que trabalhava na época, e aí nós todos estávamos, né, na escola particular e tal. E eu estudei a vida inteira, todos os meus irmãos também, num colégio de padres, né, que até hoje existe no Pará, na minha cidade, lá em Santarém. E aí esses padres, esses irmãos, né, eles não deixaram que a gente saísse do colégio. Quando a minha mãe foi lá e falou, olha, meu marido morreu, aconteceu tudo isso e tal. Meu pai teve um câncer, um tumor de pancreas. E passou 1 ano e meio, assim, doente, aí depois ele acabou falecendo. Então, assim, eu era muito pequena nessa época, né? Mas a família sempre foi muito unida. Meus pais sempre ensinaram pra gente que o que vinha primeiro era o estudo, né? Então, na minha casa, todo mundo tinha o hábito de estudar. E nós éramos conhecidos nesse colégio porque meus irmãos, não eu, porque assim, eu sempre fui meio média, mas meus irmãos eram todos com QI altíssimo, viviam assim, sabe, em quadro de honra e tal. Então, eu nessa época, né, assim, a gente se focou muito em estudar mesmo, porque a situação ficou bem difícil, assim, meu pai, porque ele que era o provedor da minha casa, né. E aí a coisa foi passando, uma das minhas irmãs foi estudar, acabou passando no vestibular na Universidade Federal do Pará para medicina. E eu, desde pequena, eu vinha com aquela coisa assim, sabe, de cuidar. Então, assim, minha mãe criava galinha, essas coisas, né, do interior. E qualquer bichinho que se machucava, eu queria cuidar. A minha mãe falava, não, já machucou, coloca na panela, né? Porque frango, essas coisas. Eu falava, não, vamos cuidar. E colocava na caixinha de sapatos, fazia furinho para ele respirar, dava comidinha e tal, fazia talinha com coisa de picolé, sabe? Então já era desde criança mesmo. Desde criança. Então, eu sempre tive essa história de cuidar. E aí, depois, quando a minha irmã entrou na faculdade, eu comecei nossa, aquilo veio, sabe, muito mais forte em mim. E aí eu falava para ela, olha, quando você vier de férias, traz aquele livro que tem como nós somos por dentro, corpo humano, que era o Atlas de Anatomia. Então, sempre ela voltava, eu ficava horas olhando aquilo ali. Então, já a anatomia já ficou mais fácil para você na faculdade. Muito mais fácil. E eu não tinha nem ideia, porque eu morava no interior, não sabia como é que era um vestibular, nada disso, né? Até que, quando eu me formei no ensino médio, aí a gente teve que fazer a mudança da minha cidade do interior para Belém. E aí eu fui estudar. Então, eu não passei de primeira, claro, porque não tinha me preparado. E passei nesse primeiro ano pós, né, eu ter terminado o ensino médio. Eu estudei 1 ano de cursinho. Foi um dos meus irmãos que pagou o meu cursinho na época. E aí eu falei, não, pode pagar que no final desse ano eu passo em medicina. Eu quero ser médica. E foi o que aconteceu, né? Então, desde então, assim, eu sempre fui muito, assim, fascinada, na verdade. Assim, eu tenho um fascínio pelo corpo humano e por cuidar também. E eu tenho muito, muito orgulho de ser médica. Eu tenho, assim, na verdade, não é só orgulho, né? Eu acho que, assim, a minha essência é essa, né? De cuidar das pessoas. Eu me preocupo muito com o paciente, entregar o melhor para o paciente. Então, toda a minha trajetória foi nesse sentido. Passei todos os 6 anos da faculdade, eu queria saber fazer as coisas. Então... Mas, doutora, como é que você veio chegar em São Paulo? Pois é, aí o que eu fiz? Terminei o colégio... A tua clínica é em São Caetano. São Caetano, hoje, né? eu terminei a faculdade. E a minha irmã, essa irmã que já, né, se formou na minha frente, quando eu entrei na faculdade ela se formou.
E ela veio para São Paulo fazer residência. Então, eu sou da época da Uni, né? Olha só, não vou a idade, né? A gente vai denunciar a nossa idade. Mas, assim, nessa época tinha greve, Faculdade Federal Sim, e tal. a minha teve greve. Eu demorei um ano a mais para me formar por Né? causa da greve. Pois é. Então, mas nós, né, na época, o pessoal fazia assim, recuperava, não dava férias e tal. E aí, nessas oportunidades, eu vinha para São Paulo, de ônibus, acredita? Eu vinha de ônibus, sozinha. E aí, ficava com a minha De irmã. Belém? De Belém Quantos dias pra demora cá. de Belém pra cá? 2 dias e meio. Naquela época, 2 dias e meio, de ônibus. Uma menina de 18, 19 anos. É aventura, né? Sozinha, né? Aí a minha irmã falava, meu Deus, você vem? Não, eu quero ir para aprender com você. Então, eu ficava no período das greves aqui com a minha irmã, mas quando eu voltava para lá, além de estudar na faculdade... Você ficava fazendo o que aqui em São Paulo? Eu ia para residência com ela. Porque você ia atender junto com ela? Ah, Sim. você era estudante de medicina já. Aí você já fazia uma residência extra também. Exatamente. Então, eu passei os Eu 6 anos... podia fazer isso. Naquela época eu fazia, sabia? E aí eu ficava junto com ela, assim, sabe? Ela ia para os plantões, eu ficava lá, ela ficava me ensinando. Então, assim, eu acabei indo muito para o lado da clínica médica e da cardiologia, apesar de eu não ter feito cardio e tal, mas eu fiz clínica, tirei título, fiz tudo, né? Mas por conta dela, dessa influência, e a minha irmã, ela era muito severa comigo, ela me obrigava a estudar nos tratados, me tratar de cardiologia, tratado assim. Isso foi ótimo para mim, porque eu peguei muita mão, né, de clínica e tal. E acabei lidando com essa história, Isso é né? uma coisa, doutora, tem muito médico que é clínico. Sim. Né? E assim, eu escuto muito isso de, o médico clínico isso, o médico clínico aquilo. Qual que é a diferença que você tem, por exemplo, de o que você sabe a mais sendo médico clínico? Então, eu acho que desde o início, desde essa época da minha formação, que eu sempre fui atrás de saber fazer, entendeu? Desde dar uma injeção, saber pegar uma veia, um acesso. As meninas na minha clínica ficam chocadas, porque às vezes a gente faz soroterapia lá e a veia está difícil, eu vou lá e pego a veia, entendeu? Então, é uma coisa de fazer mesmo, de ir atrás. O meu diferencial, eu acho que é esse também, porque eu não tenho medo de procedimentos, porque eu sou dessa época que o médico clínico, principalmente o que trabalha em emergência, ele sabe fazer... Tem que fazer, né? Ainda mais às vezes sem os recursos, Exatamente. às vezes tem que fazer... Então, assim, sempre fui atrás disso, né? Sempre quis aprender muito, aprendi muitas coisas com muitos cirurgiões, que nessa época a gente ficava também no pronto-socorro de voluntário, então fazia muito, assim, subia para as cirurgias de emergência, para auxiliar o pessoal. E eu fui ensinada por muita gente boa, né? E isso, assim, eu acho que para mim me ajudou muito. Eu sempre gostei de procedimento. Procedimento para mim me faz brilhar os olhos. E aí depois disso, assim, quando eu enveredei para essa área aí da parte da estética, né? Para mim foi mais fácil, porque acessar o corpo humano para mim não é uma coisa muito, né? Claro, cirurgia eu não faço, não sou cirurgiã, nem tenho essa pretensão de ser, mas a parte da estética, para mim, não é uma coisa difícil, né? Por conta dessa experiência toda. E você chegou a atender até em UTI, né? Sim, fazia UTI. No início eu gostava muito de UTI. E depois que eu engravidei no finalzinho da residência do meu filho, e aí eu falei, não vai dar, né, para ficar dentro de UTI, porque naquela época não tinha 3, 4 médicos de plantão dentro de uma UTI, porque hoje tem uma regra, né? O pessoal é um médico para cada 10 pacientes. Naquela época era um médico para todo mundo. E aí eu ficava pensando, nossa, vou ficar presa ali, se acontece alguma coisa com ele, eu tô lá, meu marido não era médico e tal. Não tinha mais ninguém lá também. Então, eu resolvi sair, né, e parar de dar plantão em UTI. Eu lembro que quando ele fez uns 2 para 3 aninhos, eu larguei. Aí foi nessa época que você resolveu ir para estética, assim? Já gostava muito, mas eu ainda fiquei um pouco no pronto-socorro, fiquei um tempo ainda. Aquela transição, né, que muitos médicos fazem. Que fazem. E aí uma amiga virou para mim e falou assim, Jaque, pelo amor de Deus, você não tem perfil nenhum, você tem perfil de quem lida com dermato, com estética e tal. Eu falei, gente, eu não tenho nem tempo para estudar mais, eu falava. Mas tempo a gente arruma, né? Eu acho que assim, quando você realmente quer... E aí eu comecei a ficar com aquilo, realmente, poxa vida, vou procurar. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer várias, uma pós-graduação atrás da outra, fiz dermatologia e dermatologia estética, porque no início era meio que junto, né? E aí, quando eu terminei, eu fiquei pensando assim,
eu vou fazer mais alguma coisa. E aí um amigo meu falou assim, faz tricologia, porque tem mais um ano de tricologia, onde eu estudava, né? Aí eu falei, vou fazer. Fiz um ano ainda de tricologia. Então, dermato estética e tricologia. Tricologia, clínica médica. E aí eu comecei a cuidar de todo mundo, né? Na frente do hospital que eu trabalhava. A pessoa tem qualquer coisa, você consegue tratar. Eu me lembro de reuniões, assim, que eu estava no hospital, porque nessa época eu também já era gestora de equipe de hospital. E aí tinha reunião com diretoria. Eu lembro que lá na frente, assim, o pessoal mandando recado no meu celular, eu olhava para trás, era médico da UTI, já que, olha só, meu botox venceu, não sei o quê. Falei, gente, pelo amor de Deus, tô numa reunião. E aí, nessa época, eu aluguei uma sala na frente do hospital. Eu falei, não dá, né? Não vou atender as pessoas dentro do hospital, não tem nada a ver. E aí, aluguei numa clínica que tinha na frente. E aí, eu terminava meu horário ali, atravessava a rua e ia para lá e tal. E fiquei um tempo assim, comprei um espaço em São Caetano e vim reformando. Até que um dia eu falei assim, tá na hora de eu realmente me focar, né? E foi o que eu fiz. Então, comecei a focar muito na estética. Não é fácil. Quanto tempo demorou, assim, de você decidir e você... Só estética? Olha, mais ou menos uns 2 anos que eu fiquei nesse medo, assim, sabe? De falar, poxa vida, eu vou viver só disso. Mas e se não der certo? E é paciente particular, e não sei o quê, e você fica naquilo, né? Porque você está acostumado eu falo assim, todo mês tem aquele seu dinheiro ali e tá tudo certo. Na estética é diferente, né? Você começa, você tem que ir atrás, até você ter tem paciente. Aqueles meses que tem mais paciente, meses que tem menos paciente, então você tem que ter toda uma reserva também. Mas eu acho que a gestão de equipes no hospital me ajudou muito nisso, sabe? Porque, assim... eu sabia muito lidar com essa história de meta, números, e a gente saber fazer um planejamento, tudo bonitinho. Isso acho que é uma coisa que muito médico não tem uma noção boa, né, de fazer essa gestão. Tanto que tem vários cursos que eles estão começando a abordar agora exatamente essa gestão da clínica, né? Exatamente. Tem muitos colegas dedicados a isso, inclusive a ensinar essa história, né? É difícil, né? Verdade? É muito difícil. Nós não temos formação dentro da faculdade para fazer a parte de gestão, lidar com dinheiro, A gente é formado, na verdade, para tratar doença, né? Para curar, né? Doença. Você só fala em doença. Ninguém fala de como você vai gerenciar a sua carreira, como que você... Ninguém ensina, né? Essas coisas. Então... É muito difícil para o médico, e a maioria se perde nesse meio caminho, né? E aí, por exemplo, você fez dermato, né? Você fez 2 pós-dermato. Sim. Né? 3 se contar a tricologia. E trico. Né? E assim, como é que você entrou para o mundo do PMMA, por exemplo? Porque o pessoal de dermato geralmente tem todo um preconceito, um medo, né? Então, assim, eu venho, né? Na verdade, assim, eu vim conhecendo os produtos, né? Ao longo do tempo. Porque... E uma coisa que eu gosto muito é de estudar, eu gosto muito de ler a respeito das coisas. Surge um novo produto no mercado, eu não de cara não vou lá e falar, já saio aplicando nas pessoas, eu não faço isso. Né? Primeiro eu quero ver quais são as evidências, o que acontece, quem tem experiência naquilo. Então tem vários produtos que a pessoa está fazendo, um oba-oba, eu fico ali só... observando para ver qual que é, né? Sim, a gente acompanha vários que dão certo e vários que não dão, né? Não. Esse é o negócio. Então, assim, a parte do PMMA, o que aconteceu? Quando eu saí realmente do hospital e tal, um grande amigo meu, né, um dia ligou para mim e falou assim, como você tá? Esse meu amigo trabalha em UTI, é um irmão para mim. Aí eu falei, olha, eu tô bem e tal, mas ele falou, já que você precisa se diferenciar e tal. Olha, me falou do Shakur, né? Eu falei, mas eu não conheço ele, eu não sei quem é. Ele, não, mas ele é meu amigo, então me apresentou. Aí o Shakur falou assim, olha, a gente está fazendo vamos fazer um licenciamento. Me falou da Gold Incision. E eu achei interessantíssimo aquilo. Então, eu comecei a ler a respeito da diferença do PMMA para os outros bioestimuladores. E comecei a achar muito interessante, né? E logo que a gente começou também lá atrás, não é muito da época que eu comecei a fazer a parte de estética, da dermatologia estética, eu não cheguei a pegar essa parte, porque eu já peguei a fase do ácido hialurônico. Mas o pessoal usava só o PMMA, né? Era o que tinha.
né? E depois que veio, né? O Os pessoal outros, veio né? os ácidos e tal. Até tem gente que acha que o PMMA é novidade, mas o PMMA é mais antigo que o ácido Tem hialurônico. coisa de 80 anos, 70, 80 E anos de até as uso, né? técnicas, né, de harmonização, por exemplo, as técnicas atuais de harmonização que existem, a precursora foi a própria bioplastia com Sim, NACO, né? sim, com o Dr. Naco, né? Uhum, E muito interessante, né? E eu comecei a achar muito interessante aquilo. Claro que todo produto, né, Ivan, tem uma evolução, uhum, né? A indústria, ela começa, por exemplo, lança um produto no mercado. Aquilo ali eles vão depurando, vai melhorando. Os próprios ácidos hialurônicos, se você vê toda a linha de Não, e o quanto o ácido determinadas, hialurônico evoluiu também. né? Então você tem vários Uhum, crosslinks, vários, sim. né? Para cada Reologias parte do diferentes, corpo. exatamente. Agora lançaram o corporal, né? Então assim, Uhum, coisas que não tinha 2, 3 anos atrás, não tinha isso. Então a gente não tinha nenhum recurso além da bioplastia com PMMA para fazer também uhum, uma harmonização glútea, né? Fazer uma projeção e tal. uhum, Então, eu comecei a ler muito e eu achei muito interessante, porque as evidências e todos os trabalhos, que não são poucos a respeito do PMMA, né? Então, evidências científicas falando a uhum, respeito do quanto que ele bioestimula, o quanto que ele, né, produz um tecido novo ali. uhum, A grande questão do PMMA que eu vejo é ser utilizado por médicos, por pessoas habilitadas, em quantidades adequadas, sem exagero, né? Com toda a técnica, a ciência, o uhum, cuidado que todo produto merece, sim. inclusive ele. Uhum, Então, eu acho que a gente tem que ter um respeito, não só com os produtos, mas com o paciente também, né? Não é todo paciente que é elegível para fazer um sim, até PMMA. isso é uma coisa muito interessante que você comentou, porque assim, tem gente que chega, quanto que é um procedimento? Gente, um procedimento médico pode ser com ácido hialurônico, pode ser botox, pode ser qualquer coisa, a pessoa tem que ser avaliada e tem que ter uma indicação. Exatamente, Né? exatamente. Eu não sou médico para falar isso, mas você pode falar desse, Não, você mas é pode isso falar isso. mesmo, porque você tem que fazer um assessment, né? Quando o Uhum, paciente vem, e eu faço muita questão da consulta médica, eu acho que é muito uhum, importante, porque eu vejo assim, pelo menos na minha clínica, eu não tenho paciente como ele vai ali para fazer uma toxina, só uma toxina. uhum, Não, ele vai ali porque ele tem uma queixa, uhum, né? Então eu sento com o paciente e pergunto sempre, né? O que está te incomodando, o que eu posso te ajudar, então, e eu vou avaliando. E aí a pessoa vai me dizendo aquilo ali. Eu vou uhum, planejando o que a gente vai fazer para corrigir, para melhorar aquela queixa da pessoa. sim. Não, eu já dispensei paciente da clínica que veio para fazer a Gold Incision e eu olhei, né, que ela queria fazer numa região que não Uhum, tinha indicação nenhuma de fazer, porque não tinha celulite no uhum, local. Falei para ela, olha, não é indicado esse procedimento para você. Ela veio uhum, de uma cidade do interior, inclusive, né? E ela falou assim, doutora, a senhora foi muito honesta comigo. Nossa, eu não sei nem como lhe agradecer. Eu falei, uhum, não tem indicação. Se você quiser fazer outra coisa aí, a gente vai fazer sim. isso e aquilo. É. Então, isso é importante, né? Não é sair preenchendo todo mundo na Uhum. quantidade aí que, né, a Deus E dará, né? tem essa questão, né? Que preenchimento é diferente de harmonização. Tem muita gente que faz só Totalmente, preenchimento. totalmente. Preencher não é insuflar, a mesma coisa que Uhum, o rosto, é a mesma coisa. Você vai é, fazer um rosto numa pessoa, não é só insuflar o rosto. uhum, Existem pontos estratégicos que você vai fazer. Com pouco produto, você faz coisas lindas, né? uhum, E, né, a pessoa que sabe a técnica correta, conhece bem de anatomia, de técnica, né, da estética mesmo, faz coisas maravilhosas com pouco produto. A uhum, mesma coisa eu falo do PMMA, né? Por exemplo, uma Gold Incision. O paciente pode fazer com vários bioestimuladores, sim. mas se ele optar se ela, né, no caso, optar por fazer com o PMMA, que a gente faz com a quantidade muito pequena, Uhum, né, numa concentração de 15% né, da Gold uhum, é 15, só para bioestímulo, e eu faço questão de falar para o paciente, isso não vai lhe trazer volume. Não espere ter uma projeção uhum, glútea, um volume que você perdeu, e a gente vê muita paciente que está assim muito magrinha, que perdeu muito uhum, peso, e que acha que só Gold Incision vai fazer uma projeção. E eu falo em vídeo, isso não vai acontecer. uhum. Não Não, vai. e até porque o plano é diferente, a Exatamente. concentração significa que o produto vai ficar mais espalhado, né, também. Exatamente, exatamente. Então, a Gold é uma coisa e Uhum, muitas necessitam de fazer realmente um preenchimento de volume, para uhum, volumizar,
né? Existem também o ácido hialurônico. Eu prefiro a volumetria com o PMMA. Por quê? Porque ele dá um aspecto mais natural, né? E ele vai ficar dentro do músculo fazendo um bioestímulo. Né? Então, a partícula, na hora que o veículo é absorvido, a partícula fica ali estimulando, e os estudos mostram que as fibras musculares ficam mais fortes, né? Mais fortalecidas. Não quer dizer que a pessoa não tem que malhar nunca mais, ao contrário, ela precisa estimular. Ela faz menos esforço para fazer a mesma força. Exatamente. E ela tem que fazer esse desenvolvimento muscular mesmo e tal. Agora, tem pessoas que querem colocar assim, litros daquilo ali. Está errado. Se você colocar litros e litros de ácido hialurônico, vai dar problema. Sim. Se você colocar da substância PMMA, vai dar problema. Então, precisa ter bom senso. Por isso... se você pegar uma bexiga e encher de ar, muito ar, ela vai estourar. Exatamente. Então, tudo tem, eu falo em pequenas alíquotas, né? E eu acredito muito na correção de assimetrias também. Porque tem muitas pessoas que têm assimetrias no glúteo, né? Na região glúteo, eu faço bastante glúteo. Então, não precisa você colocar um volume absurdo. Pouco volume já dá um resultado lindo. A mulher fica natural, fica maravilhosa, né? Então, eu acredito nesse toque mais sutil, sabe? Eu não sou o tipo que vai lá e colocar, nossa, vou te sugerir colocar 500 de uma vez, 400. Nem é indicado isso. Não. Então, bom senso cabe em qualquer lugar, né? Então, se a gente fizer tudo certinho, pode dar problema? Qualquer procedimento pode. Se você injeta um ácido hialurônico de uma maneira errada, você pode ter problema, né? Não é o material adequado. Eu vejo coisas na internet que eu falei isso hoje, eu vim agora de um congresso internacional que está acontecendo aqui em São Paulo, e aí eu falei isso lá, eu vejo coisas na internet que eu fico palpitação, porque as pessoas elas não têm temor nenhum, né? Eu falo que quem nada sabe, nada teme, né? Quanto mais a gente estuda, mais criterioso a gente fica, mais... Tem uma frase que eu não lembro de qual filósofo que é quanto mais você sabe que não sabe. Exatamente, exatamente. O critério, né? Você começa a avaliar mais. A indicação, ela tem que ser precisa. Tem pacientes que não têm perfil para fazer certos tipos de produto. Tá? Eu também trabalho com muito laser na clínica, né? Então, eu tenho uma experiência com laser fotona de quase 4 anos. Quem faz na clínica o laser sou eu. Isso né? é muito raro também. Né? Raro também, né? Mas eu lido com esse laser, eu cuido desde o cabelo até tudo no corpo, passando pela parte ginecológica. Então, assim, já tratei glúteo com laser fotona, né? A flacidez e tal. Então, tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer no dia a dia, mas, de novo, eu falo, a gente tem que ter critério e tem que saber indicar. Sim. A avaliação, ela é fundamental, né? E para isso também a capacitação do médico, Exatamente. né? Porque o médico não adianta ele falar, não, eu faço o procedimento e não saber sobre mais nenhum procedimento. Porque você tem que sempre se atualizar para você conhecer, não, eu vou indicar isso, eu vou indicar aquilo para essa paciente, melhor aquela técnica. Exatamente. Ou essa outra técnica. Eu acho que assim, as pessoas que falam mal de algum produto, elas precisam primeiro estudar a respeito daquilo, estudar a fundo, né? Porque aí você vai ter a sua opinião, você vai ter a sua opinião formada e não aquilo que alguém disse para você que é. Então, eu gosto muito de ir ver mesmo, sabe? Assim, chegou um laser novo, legal, vamos dar uma olhada como é que ele é? Aí eu vou assistir a aula e falo, nossa, eu comparo com aquilo que eu sei do laser que eu tenho, eu falo, não tem tanta diferença assim, ou seja, o meu é muito melhor. E aí eu opto por aquele produto, mas porque eu tenho os resultados e a experiência com aquilo. Sim. Então eu acho que as pessoas... Ou mais conforto para o paciente, muitas vezes, né? E as pessoas precisam ter isso, né? Principalmente os médicos, porque assim, sai-se falando verdades, entre aspas, a respeito de tudo, mas as pessoas não comprovam, elas não vão saber, elas não vão ler artigo. Então eu convido todo mundo que queira, né, assim, antes de falar, vai estudar um pouquinho, dá uma lidinha em vários artigos, porque tem muitos artigos. É impressionante tanto de artigo que tem a respeito disso. Está saindo pelo menos 2 artigos todo mês. Todo mês. E assim, para te ter uma ideia, a tricologia, né, que todo mundo faz, todo mundo, né, tem aí um monte, tem tratados de tricologia, artigos a respeito de determinadas doenças do couro cabeludo, não tem.
Quando tem, assim, estudo de caso de 30 casos, isso não é uma casuística. O Você PMA tem entendeu? estudo de 3 mil casos, tem de 10 mil casos, tem de 20 mil, tem de 60 mil, tem de 80 mil, Você tem de entendeu? 600 mil nos Estados Então, Unidos. isso é uma amostragem que vale a pena, né? Agora, na própria parte da tricologia, que é da dermatologia, né? Uma área da dermato, tem muito pouco, tem doença que a gente não tem nada a respeito daquilo. Né? Por exemplo, tem uma frontal fibrosante, que é uma doença que, né, acomete muito mulher. De 95 para cá, que começou a ter bastante, mas a gente tem muita coisa Falando pobre. aproveitando essa parte da mulher mesmo, né? Tem uma coisa que as pessoas confundem muito com a celulite, que é o lipedema. Exatamente, Né? exatamente. E até nos últimos, por exemplo, na verdade, todos os encontros anuais de Gold Incision, eles falam muito sobre o lipedema. Exatamente. Né? De que é uma coisa assim, que é tratável, etc. Só que não é a mesma coisa que celulite. Né? O lipedema, ele é o quê, doutora? Na verdade, assim, é um acúmulo anormal de células de gordura em determinadas regiões do corpo da mulher. Então, às vezes, a mulher tem mais na região do quadril. Isso é só na mulher que dá? Basicamente, é mais na mulher. Tem homem que tem, mas assim, é mais raro, mais mulher. Tem muito a ver com várias causas, né? Mas, assim, esse acúmulo de gordura ali, ele é um acúmulo anormal. Então, assim, tem pessoas que é na região do quadril, tem outras que já fica, parece que é uma bermuda, vai até o joelho. Tem outras pessoas que é a perna inteira. E aí você olha e vê a diferença, porque assim, o pé geralmente é normal, é sequinho, né? E aquele acúmulo ali, ele vai causando o quê? Um ciclo vicioso, né? Porque retém líquido, não tem uma boa vascularização local, né? A mulher sente dor, sente peso na região, né? Faz um monte de dieta, emagrece a parte do tronco, mas aquela região não emagrece. Então, isso tem que ser diagnosticado, porque às vezes dá muita flacidez também no local, né? E isso tem que ser bem diagnosticado e indicado. Precisa ter um tratamento multidisciplinar quando você começa a tratar uma pessoa que tem lipedema. Então, às vezes a paciente vem para mim e eu falo, olha, precisa passar no vascular, o cirurgião vascular vai te ajudar nessa parte aqui. A Gold Incision, ela ajuda muito porque quando a gente trata isso e coloca bioestimulador, ele melhora, porque cria, né, novos vasos, novo tecido. Então, ele melhora a irrigação local. E acaba que a mulher tem mesmo um alívio aí daquela sensação ali de, né, de que está preso àquela região, que está mais inchada, mais dolorida. Mas é necessário que haja um acompanhamento com o colega que faz a parte e tem muita gente, muito pouco médico que sabe identificar também o lipedema, né? Exatamente, mas é uma coisa muito óbvia, né? Muito, assim, de novo eu falo, a gente precisa realmente Não, quando você estuda fica óbvio, é a mesma coisa que você estava falando dos artigos do PMMA. Mas assim, no primeiro encontro anual de Gold Incision, eu estava lá, tinha médico que nunca tinha ouvido nem falar de lipedema. Não é estranho, né? E assim, as mulheres elas conhecem mais, né? Mas até o esforço que o pessoal da Gold faz para mostrar que existem mais coisas, que o tratamento da Gold ele pode ser feito para mais coisas também. Exatamente. Eu até queria que você explicasse depois o que é a Gold Incision também, né? Mas eu acho que esse esforço deles em fazer esse encontro ser uma coisa positiva para todo mundo que está presente, eu acho muito bacana também. Então, os encontros eles são sensacionais, eu falo, desde a primeira vez, porque eu sou desde o início, a primeira turma, né, e tal. A gente tem uma troca muito grande ali de experiências. E assim, eu adoro ir porque eu falo, desde o início até eu sou a última que sai, chego Por quê? Porque assim, eu gosto muito de colocar a mão na massa mesmo e aprender com a experiência dos colegas, né? Então, o jeito que você aperta ali quando aquele septo é rompido. Nossa, como eu aprendo com o pessoal, sabe, assim, que tem mais anos de prática, de manchas, né? Nossa, é muito bacana. Não, mancha, como que as fórmulas, né? Então, assim, tem dermato, tem vascular, tem todo mundo tá ali, tem cirurgião plástico junto, né? Então, assim, é muito legal. E você tem uma segurança muito grande, porque você se sente numa rede de apoio mesmo, com pessoas que são muito estudiosas e experientes, né? E isso é um negócio assim que eu acho sensacional. Eu me sinto em família mesmo.
E quando qualquer colega me liga, ou que está entrando e tal, eu tenho o maior prazer de ajudar, eu falo, eu E converso. como é que funciona essa rede de apoio da Gold, por exemplo? Tem um grupo no WhatsApp? Como é que é isso? Tem um grupo e, assim, nós temos todo um comprometimento, né, uns com os outros, né, e a marca com a gente também, né. O próprio Dr. Chacu é um cara que, assim, eu falo, eu tenho uma admiração muito, muito bacana, assim, dele, porque ele é uma pessoa muito simples, leve, e ele está sempre disposto a ajudar. É Sempre, impressionante. sempre, sempre, É sempre. assim, é qualquer hora, é impressionante. Ele, a equipe dele, Manu, a Danusa, a Gina do Rio de Janeiro. Então, assim, sempre. E mastigam tudo para você, sabe? É um negócio assim que eu falo, é uma delícia aprender com eles, é uma delícia realmente você começar a ver os resultados. Assim, eu vejo os resultados dos pacientes. Os meus primeiros pacientes, Chacu pegou na minha mão ali e foi comigo. Não, fica assim, não. Não desanima, vai fazer assim, é assim mesmo e tal. E todas as vezes que eu preciso deles, para qualquer coisa, eu falo, Chacu, isso, vem aqui na clínica. Eu vou lá, passo uma tarde, me dá maior atenção, as meninas também. Então, eu acho assim, isso é fantástico, né? Porque a gente fica na clínica, às vezes você está sozinho lá, você está muito solitário. Então, eu não tenho muito essa coisa de, me sinto perdida nas outras coisas técnicas, porque sempre estudei muito, sempre tive muita experiência com várias coisas. Então, como diz as pessoas, eu me viro bem, né? Mas esse apoio em relação a essa técnica é sensacional, né? Tem muito médico que tem dúvida entre, por exemplo, o que é subcisão e o que é Gold. Qual que é a diferença? Por que eu vou, por exemplo... Você acabou de falar assim, vários belos argumentos do por que a pessoa se tornaria associada. Sim. Né? Mas, assim, licenciada, né? Mas por que a pessoa se associaria a Gold? Tem alguma coisa além de só esse suporte ou é a mesma coisa que uma subcisão? Não é igual, de jeito nenhum, né? E detalhe, você vai apurando a técnica à medida do tempo, à medida que vai passando o tempo, como qualquer coisa em medicina, né? Se você vai fazer uma sutura, claro que a primeira sutura sua não é igual a, né, quem está ali suturando direto. Então, a Gold, ela não é igual a subincision. Subincision, eu sempre fiz muita subincision, sabe em quê? Não em celulite, mas em cicatriz de acne, em face. Eu fiz muito E nos isso. Estados Unidos o PMA é extremamente utilizado muito utilizado para cicatriz de acne. Muito. Então, assim, na época que eu fazia mais subsídio, né, de cicatriz de acne, a gente nem utilizava bioestimulador, né, e porque não é a técnica. Subincígio é só você realmente anestesiar, entrar naquela fibrose ali e você descolar. E o paciente está deitado, né? Não tem... às vezes você tem que ficar procurando, fazendo aquele movimento ali eu falo de para-brisa, que vai lesando os tecidos. E eu acho que isso acaba contribuindo, né, esse movimento aí para poder estimular colágeno ali, porque é o trauma que acontece, né? Mas a Gold é muito diferente, porque os tempos são diferentes de você fazer os procedimentos. Por exemplo, depois da anestesia, você tem que fazer o biestímulo. Porque na hora que a paciente fica em pé, porque quando você está de pé, você percebe o septo. E outra coisa, você vai ficando... O septo é o quê? Assim? O septo eu falo que o organismo da gente, quando existe uma inflamação qualquer que seja, isso pode acontecer com acne na face também, ele vai fazer um processo de reparação, de cura. A maioria dos processos de cura que o organismo faz, eles acabam em fibrose ou em uma hipercromia. Pode ver, a pessoa tem uma acne, o que acontece? Ela vai sarar aquela acne, mas aí ela vai retrair a pele e forma uma fibrose, né? Uma cicatriz atrófica. Ou uma hipercromia, né? Na celulite é a mesma coisa. Então, naquela região ali onde tem a gordura, né? Por todos os processos que a gente já sabe, hormônio, a própria tendência da pessoa, o engorda, emagrece e tal. Tem várias coisas aí, várias causas da celulite. Mas aquela região ali, ela começa a ter o quê? Esse processo de reparação que vira contínuo. E aí forma-se os septos fibrosos, que é como se fosse um cordãozinho para dentro, é uma fibra mesmo ali. E aquilo ali gruda na pele e traciona para dentro. Aquilo não sai com esses procedimentos todos, com drenagem. Eu emagreci, eu vou fazer ginástica. Por isso que o pessoal fala que faz laser, faz não sei das quantas, faz massagem, passa creme.
Eu já peguei caso na clínica que tentaram fazer a subincision deitada e injetaram ácido hialurônico. Só que isso é uma coisa que é terrível de fazer. Por quê? Quando o ácido hialurônico entra em contato com o sangue, né, ele impregna mais na pele, né? Então, aquela hemosiderina, ela mancha mais a pele. E a paciente chegou toda manchada para mim e não tinha resolvido o problema, né? Porque o septo continuava lá. Então, essa moça, assim, ela foi um caso muito difícil para mim, porque, você acredita, um dos septos mais difíceis de romper que eu tive foram os dela. Eu acho que era coisa muito antiga. E aí eu tirei tudo e tal. Nossa, essa menina, assim, ela liga na clínica super alegre, ela vai lá, me abraça, me beija. Porque é uma coisa que muda a vida da pessoa, né? Não, ainda mais depois de fazer um procedimento que não deu certo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que fazer de pé. Não tem como você fazer deitado. Porque eu falo que deitado some tudo fica lindo, né? Todo mundo fica bonito deitado. Pode olhar. Né? Você não acha nenhuma celulite. Então, assim, você tem que identificar, né? E tem que identificar o septo correto. Porque, às vezes, a pessoa fica, né, passando uma agulha, uma coisa ali, e ela só está traumatizando a região e não vai... Causa seroma, causa um monte de coisa. Então, tem que ser uma coisa que o médico tem que ser capacitado. Tem que ser capacitado. Eu te falo, olha, toda vez que eu vou nos encontros, eu aprendo muito. E a gente fica lá em treinamento horas, assim. E eu tenho uma assistente na clínica que ela vê os vídeos, né? Ela fala assim, nossa, doutora, eu vejo o pessoal no celular, mas a senhora está sentada, ela só olha. Eu acho que é legal, né? Isso é uma coisa legal, porque quando a gente edita, por exemplo, os vídeos dos encontros, né? A gente tem, assim, tem alguns médicos que a gente tem uma dificuldade absurda de pegar o médico fazendo o procedimento. O teu a gente consegue fazer uma tonelada de rios. Eu tô lá só, né, olhando, porque eu quero ver as nuances, né, eu quero ver, poxa, as diferenças, porque nenhuma celulite é igual a outra e nenhum glúteo é igual ao outro. Ninguém tem glúteo igual. Então é muito interessante. Às vezes você olha um glúteo assim, você fala, nossa, tranquilo. Nossa, vai dar um trabalho. Às vezes você vê um que parece que é muito difícil e você vai lá fazer, fica maravilhoso. Uma coisa que é engraçada, rápido, né? O Shakur, ele costuma falar que ele não gosta de pegar glúteo bonito, né, pra fazer. Então, eu sou igual. Eu gosto daquele bem difícil mesmo, sabe? Porque eu falo, a gente aprende muito mais na dificuldade. Eu acho que sim, sabe? Você começa a treinar mais, saber mais e se interessa mais. Eu tenho pacientes na clínica que a gente tem que fazer umas reavaliações, né? Quando chega perto da última, ela fala, doutora, não belisca mais. Não belisca que tá lindo. Eu falo, mas você não quer que eu belisque? Não, mas tá lindo, a senhora é muito perfeccionista. Mas é que eu gosto de ir na minúcia, né? Eu sou virginiana, Sim. então aquela coisa de você ser mais metódico, né? Mas foi isso que me chamou a atenção, sabe, na Gold? Por quê? Porque ela dá resultado. É isso. Por que é interessante um preenchimento com PMA? Dá resultado. Sim. E dá resultado natural, né? Eu já vi vários pacientes que colocaram prótese de glúteo. Não falo mal de ninguém, nem cirurgião, nada disso. Mas a prótese em si, ela não fica natural, né? É perceptível que a pessoa colocou e que é prótese, né? Que não é uma outra coisa. Então, é isso que me encantou, sabe? No procedimento, e é uma coisa assim, que a cada dia eu fico mais encantada. E eu falo, a gente está todo dia treinando, doutora, por que você está fazendo tanto curso? Porque cada vez mais a gente aprende mais com pessoas diferentes. E as técnicas importante. Vão evoluindo, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve o BIOS, né, faz pouco tempo também, que assim, teve 31 palestras. Foi muito bom, né? Muito bom, foi maravilhoso. E assim, acompanhar a história de todos esses médicos, tudo isso também foi muito legal. Mas assim, de ver as técnicas diferentes, as coisas diferentes que você pode fazer com o produto, né? Que foi tudo focado na segurança. Exatamente. E assim, a palestra do pessoal de ultrassom, que faz ressonância, teve nefrologista junto, teve todo mundo ali, sabe? Então, assim, hoje na clínica, eu sempre fiz isso, né? Eu faço anamnese e tal. Eu peço exame para meus pacientes, né? Para fazer, se for um preenchimento, eu vou pedir exame. Eu falo. E teve um paciente que falou assim para mim, nossa, a primeira clínica que eu venho que pede exame antes de fazer, porque todo lugar que eu vou já quer fazer agora. Eu falo, não, é uma segurança para você e para mim. Exatamente, não é uma coisa de você chegar e vender, né, coisas. Tipo, eu não quero, isso eu cheguei a comentar também já, acho que até com o Hamilton, né, que ele, assim, tem paciente que chega e fala para você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito.
Só que não é bem assim. Primeiro tem que ter indicação, né, para isso. Isso. E além disso, tem que saber, o médico tem que se precaver, porque o juramento que vocês fazem eu vou fazer o melhor para o paciente. Preservar, né? Você não pode causar dano para a pessoa. Uhum. Se você não pode ajudar, você não pode causar um dano. Uhum. Né? Então, isso aí é muito claro. E, ó, a maioria dessa turma, né, que lida com PMMA e tal, o que eu escuto, e eu falei isso no dia que eu fui no BIOS, eu fiz um stories, eu falei isso, eu ouvi aqui o dia inteiro segurança. O pessoal falando de segurança, dos exames, do ultrassom, como é que diagnostica? Olha, dá uma olhadinha, faz isso primeiro, coloca pouco, faz assim, faz assado. Então, não é para você colocar um PMMA para a pessoa parecer que ela é musculosa, né? É para corrigir muita coisa, corrigir assimetrias. Sim, corrigir exatamente. O que está indicado em bula, inclusive. Exatamente. Não é? E tem a recomendação da Anvisa para o uso de PMMA também. Então, isso está escrito lá na bula também. E lá na nota técnica da Anvisa está escrito isso, correção de assimetrias, correção. Então, isso é importante, gente. A gente precisa entender que tem produtos que são polêmicos, porque teve várias e várias confusões que aconteceram aí, de pessoas que colocam muita coisa na conta do PMA e quando você vai ver, não é nada disso, né? Não é ele, né? São produtos clandestinos, são produtos aí que não são liberados para fazer em ninguém, nenhum ser vivo, não é verdade? E as pessoas se arriscam. Né? Tem gente que põe óleo de cozinha, óleo de mamona. Não, é infinita a capacidade, né, de invenção que o ser humano tem e também não tem noção. É o que eu te falo, quem nada sabe, nada teme. Por isso que é importante a gente estudar. Tem que estudar, até para você falar algo, né? E a gente conversou várias vezes também em outras conversas que a gente teve sobre o Dr. Shakur. Sim, né? sim. O Dr. Shakur, ele é um dos maiores pesquisadores, um dos maiores estudiosos. Ele tem vários livros, né? Tem 2 livros publicados sobre a harmonização glútea. O último foi lançado esse ano também, o Vitória contra a Celulite, inclusive no segundo encontro de associados da Gold. E você estava lá, óbvio. Sim. Né? E como é que você vê assim, a importância do Dr. Shakur, tanto para a Gold quanto para a harmonização glútea? Assim? Eu acho que o Shakur, ele é um precursor, né? Tiveram outros médicos antes dele, Dr. Naco e tal. E assim, eu admiro muito a coragem, sabe? A coragem de você levantar uma bandeira, você defender aquilo ali e você fazer daquilo ali, pesquisar sobre aquilo e ir atrás. Porque é muito fácil você só injetar. Não, ele pesquisa. Ele tem um centro de estudo, ele publica artigo. Esse ano ganhou um prêmio em Mônaco como o melhor tratamento corporal não cirúrgico do mundo. Isso não é para qualquer pessoa. Não é. Então, assim, eu tenho essa admiração pela pessoa dele como um ser humano. Eu acho que ele é um rapaz, assim, ele é leve, sabe? Você conversa com ele, assim, não tem gostoso, afetação nenhuma, né? O tanto que ele sabe de coisa, gente, eu fico assim, acho incrível. E ele tem aquela coisa do olhar estético, sabe? Que poucos têm. Olhar estético. Eu já passei dias lá, o dia inteiro lá aprendendo com ele, e eu vi várias vezes ele dizer não para um monte de paciente. Mas doutor, põe mais um pouquinho aqui, tá linda, assim, não, tá ótimo. Ele diz mais não do que sim. É impressionante, né? Mas por quê? Porque essa experiência de 17 anos aí que ele tem, né, focado em desenvolver, de pesquisar isso e aplicar, deu para ele essa sabedoria, né? De realmente ser um escultor dali e só corrigir aquilo que precisa. E assim, né? eu tenho quase certeza que você é uma das médicas que mais fez capacitação ou cursos, né, com ele, desde fellows individuais, de passar tempo lá aprendendo na clínica mesmo. O que isso te trouxe, assim, por exemplo, assim, a doutora Jaque mudou o quê, tipo, na prática dela? O que isso melhorou para você? Segurança, sabe? Então, assim, por isso que eu te falo, é importante a gente conhecer tudo daquilo que você faz. Como fazer, como abordar,
as complicações, como fazer. Então, assim, me trouxe muita paz, tranquilidade. Você virou uma escultora de glúteos também? Eu tô trabalhando nisso. Eu tô trabalhando nisso. E assim, como eu te falei, eu gosto muito do detalhe, sabe? Então, o pessoal da minha família que fala, não fica de costa para ela. Não vira de costa. Você conversa com ela, mas sai de ladinho. Porque ela analisa tudo. Então, é isso, né? Cada dia. E eu, assim, eu acordo e durmo pensando poxa, a vida fazer assim, isso é engraçado, né? Tem as piadas, mas assim, depois que a gente conhece o procedimento, a gente anda na rua, a gente vê algumas coisas, a gente fala, gente, essa daqui precisava de uma bioplastia. Sim. Né? Esses dias eu vi eu não lembro como. E às vezes é só um toque, né? Só uma coisinha. Eu não lembro de onde eu tava, eu vi um homem, inclusive, né? Que ele, assim, a calça dele parecia que tava pra dentro, só que tava parecendo uma bolsinha pra baixo, assim, tava não tinha. E essas coisas todas dá pra corrigir, né? Dá pra corrigir, e assim, né, muita gente, olha, pode parecer que não, mas muita gente tem a sua vida restrita, né? Eu falo, vida social, vida amorosa, tá? Restrita pela celulite e também por essas questões de assimetria, que tem correção. E se você passa com um médico que tem bom senso, um médico que sabe o que está fazendo, certamente você não vai ter complicações, né? Nossa, aconteceu um problema. Não, por quê? Tanto com ácido hialurônico também. Eu costumo fazer, entre aspas, a harmonização, que eu falo que é a estruturação na clínica, com 3, 4 ampolas de ácido hialurônico, muito pouquinho. Falo para o paciente, não, vou fazer laser, depois a gente vai fazer assim, um pontinho aqui, outro ali, o paciente fica natural, fica bonito, né? E não precisa do exagero. Então, a mesma coisa, preenchimento corporal, glúteo. E eu amo trabalhar corporal, eu amo, sabe assim, de ver a evolução, porque tem coisas que a academia, Ivan, não te dá. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, assim, a depressão trocantérica. Tem muita gente que fala, não, você tem que malhar para crescer o quadril, né? O contrário. Ela vai atrofiar mais ainda, né? Porque é essa atividade que faz ali aquela mas tem muita gente marcação. Que vende isso, inclusive. Não, você faz a minha técnica de exercício que você vai ficar com o quadril redondinho. Não fica. Então, assim, é um negócio que a parte eu adoro fazer musculação. Eu faço musculação quase todo dia, viu? Sim, você faz mais musculação no stories do que eu faço na academia. E eu tô fazendo mesmo, que não é mentira, não. Então, eu gosto muito de malhar, né? Mas eu recentemente tive que fazer um preenchimentinho, sim, nessa região, porque estava entrando, estava fazendo a depressão ali, né? E eu adorei. Eu adorei, amei. Não estou me achando, entendeu? Muito legal. E já fiz Golden Incision também. Você tem também. PMA em você, então? Tenho. Eu fiz Golden Incision e fiz um pouquinho ali, né? A colega preencheu para mim ali. Então, e é super tranquilo, gente. Eu tô me achando o máximo, assim, eu coloquei super pouco, nada de exagero, foi uma correção mesmo de uma assimetria que estava acontecendo. E foi uma evolução super boa, voltei a malhar com 15 dias, sensacional, estou bem. Eu brinco, eu tenho um personal, ele fala, vamos fazer valer esse investimento, Jaqueline. Então, todo dia ele né, eu sofro lá, eu falo, gente, eu tô sofrendo aqui. Mas é uma coisa que é importante para a sua saúde. Você vê, é um lugar só, uma coisinha ali. Não precisa de exagero, né? Em São Caetano tem só você que faz Gold, né? Só eu que faço Gold, né? Eu sou a licenciada da região do ABCD e já tem desde que abriu e tal. As pessoas estão começando a conhecer agora, né? Eu tenho tido vários pacientes. Eu tenho muitos pacientes de fora de São Caetano e de fora do Brasil também, né? Então, assim, já vi pessoas que me acharam na internet por conta desse licenciamento da Gold, que é uma coisa boa também, toda a divulgação eles fazem. Você estava em Harvard também esses dias, estava com vários médicos que são renomadíssimos, né? Sim, muito legal lá, foi maravilhoso, né? E as pessoas, elas olham isso. Então, o paciente estava me acompanhando, veio eu atendi 3 da Europa e uma da Austrália, outra dos Estados Unidos. Então, as pessoas vêm, né? E é muito bacana isso, né? Porque você vê que, assim, o pessoal tá realmente... E sai contente, viu?
Porque elas chegam desconfiadas e tal, e às vezes vem com o marido, eu falo, fica aqui, marido, assiste aqui para você ver como vai ficar bonito. Uma das coisas que eu acho mais bacanas são os react dos maridos chegando depois para ver depois do procedimento também. Eles falam, nossa... Tá lindo, mudou. Eu não queria que você fizesse, mas agora que você fez... Ai, tá maravilhosa, né? Eles adoram, e quando eles voltam para reavaliação, é outra coisa. É outra coisa. Então, assim, é muito bacana pra você ver. E que tem uma evolução super boa. Eu tô te falando da minha experiência em casa também, né? Meu marido falava, não, é bonita, é bonita. Assim, quando eu fiz, ele falou, meu Deus do céu, ficou maravilhoso. Já é uma coisa muito legal. E deixa a mulher empoderada. Isso é legal, sabe? Você pode resolve demonstrar pra mesmo a ninguém. celulite ou é papo furado isso? Resolve. Se você realmente faz com um médico licenciado da Gold, que tem, né, todo o nosso treinamento, você não vai ficar com E tem algum aparato diferenciado ou qualquer um compra as coisas que precisa da Gold? Não, tem um aparato especial, né? A gente tem todo um protocolo que a gente tem que seguir. Então, eu falo para os pacientes, se você passou lá em São Paulo, você passou em Salvador, você passou aqui em São Caetano comigo, todos os médicos que são licenciados, eles vão fazer a mesma técnica. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer sobre a Gold Incision é que só médicos podem fazer o procedimento. Exatamente. Né? Que a gente recebe algumas denúncias, etc., várias vezes, né? A gente vê até algumas publicações e a gente sempre encaminha para a Gold. Que eu estou sempre acompanhando muitos perfis e as pessoas me mandam muita coisa. De não médicos fazendo Gold, falando que estão fazendo Gold Incision. Né? Isso, eu acho que o que você acha disso? Assim, como é que funciona isso na prática para o paciente? Então, o paciente não vai receber o tratamento que é o tratamento correto, com a técnica correta, com todos os passos corretos, e mais, a habilidade do médico que é licenciado Gold, que é muito diferente, tá? Então, assim, não é só você romper um septo. Os septos, eles não são certinhos ali. Eles não ficam esperando você ir lá. Você tem que saber onde ele está, entrar de maneiras diferentes. Então, assim, não é simples fazer. Não é. Eu tive uma dificuldade enorme quando eu comecei a fazer. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Né? E ao longo do tempo e dos treinamentos, você vai aprendendo muito mais. Então, assim, é um risco para o paciente. É um risco. Por quê? Porque você pode ter mais complicações desnecessárias, né? Porque não tem necessidade nenhuma de ter. Então, assim, se você vai fazer uma Gold Incision, né? Se você quer realmente tratar a celulite, procure um médico licenciado Gold. É só entrar no site, é só entrar no @Gold Incision, que você vai ter lá todo mundo do Brasil inteiro e até de fora do Brasil que fazem o procedimento, que são do nosso grupo, que tem todo o nosso respaldo. O respaldo do Dr. Chacu, da equipe dele, né? Então, assim, isso não é só do procedimento em si, mas a alteração de pele, né? Manchou, aconteceu, tem todo mundo ali que está cuidando, o pessoal da vascular e tal. Então, é um grupo bem parrudo, pessoas, como eu falo, sérias. E de várias especialidades, etc. Exatamente, Também, né? E que estudam muito, né? E que fazem o que é correto. Então, é por aí, tá? Então, se vai fazer, procure um médico, né? Eu falo assim, nós não vamos, por exemplo, vamos dar um exemplo de dentista. Você vai ao médico arrancar um dente? Não. Fica estranho você chegar na minha clínica e eu falava, nossa, vamos arrancar seu dentinho? Fica estranho isso, não? Né? Porque não é o médico que vai fazer esse procedimento, ele não teve essa formação. O contrário é verdadeiro, né? Não, com todo respeito aos profissionais do dente, eu tenho vários amigos que são dentistas, mas eu acho que a gente tem que ter discernimento. E a população, ela precisa entender isso, né? Não é um oba-oba. Todo mundo vamos entrar na da estética, né? Então, por exemplo, o salão de beleza não faz Gold Incision. Né? Não faz Gold Incision no salão de beleza. E os outros profissionais não médicos não fazem Gold Incision. Se diz no perfil, mas não é Gold Incision. Para você entrar na Gold, você tem que ser médico. Eu tive o meu currículo avaliado, né? A minha clínica foi avaliada, estava tudo certinho, aí eu fui liberada para entrar, não foi assim, vamos aqui, vem aqui fazer a Gold, não é isso aí não. Show. Perfeito, doutora. Doutora Jaque, que
prazer sempre, né, conversar contigo. Obrigada. Né? A gente já teve várias conversas por aí. Eu estava muito ansioso para esse episódio, eu estava muito ansioso para conversar, para fazer esse bate-papo com você. E eu também, fiquei feliz pelo convite, viu? E foi um prazer ter você aqui. Se você quiser dar algum recado, alguma coisa. É assim, ó, pessoal, se você quer fazer um tratamento, né, seja de preenchimento glúteo, seja de Golden Incision, tratar celulite, procure um médico, procure pessoas que tenham referência, né, Ivan? A gente precisa ter muitos isso. Médicos tem bons muita gente muita gente boa fazendo coisas lindas. Então, assim, se informe melhor, sabe? Eu falo, é o seu corpo, é o seu templo, né? Cuide bem dele, porque é o nosso maior bem, a nossa saúde, nosso corpo, então, a nossa vida, né? Então, procure gente que guarde a sua vida, que zele por você. Esse é o meu recado. Obrigado, doutora. Fazer um brinde aqui pra gente encerrar. Vamos fazer um brinde. Tchim, tchim. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. A gente se vê.